Olá, alunos do pré-vestibular. Na nossa última aula, que foi transmitida ao vivo pelo site do BIOS, nós vimos palavras amigas, cognatos e estrangeirismos, que está na aula 4 do material de vocês. Hoje nós iremos conversar sobre estratégias de leitura para uma interpretação de texto eficaz. Essas aulas são as aulas 5 e 6 do material de vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo aí a partir da página 7, tá? Então vamos falar agora sobre a primeira estratégia de leitura, que é o skimming, que é uma estratégia de leitura que permite, por meio de uma leitura rápida, sem pausas e sem muita preocupação com vocabulário desconhecido, a identificação da ideia central do texto. E por que, professor, que é importante identificar a ideia central do texto? Ora, nem sempre você vai conhecer todas as palavras, todo o vocabulário de um texto. E aí, você não pode perder tempo querendo traduzir palavra por palavra, e nem é assim que nós devemos ler um texto. O Enem, ele não quer saber, eu já falei isso para vocês, o Enem, ele não espera que você conheça todas as palavras, todo o vocabulário de um texto. Ele espera que você, ao ler um artigo de um jornal, ao ler uma propaganda em um outdoor, ao ler um poema, ao ler uma música, ele espera que você seja capaz de identificar a ideia central do texto, sobre o que está se falando ali, qual a mensagem que está sendo transmitida naquele texto, Então, essa é uma estratégia que faz com que a gente não se preocupe com esse vocabulário desconhecido e se preocupe em identificar a ideia central do texto. Nós vamos ver agora o exemplo da aplicação, dessa estratégia durante a resolução de uma questão do Enem. Então vamos ao nosso segundo slide. Essa questão, ela é de 2011, tá? Eu sempre recomendo que vocês leiam primeiro o enunciado. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. Então vamos ler o enunciado aqui da questão, tá? Esse aqui é um slide que eu peguei do professor, que é um amigo meu, professor Rafael Hoff. Vamos lá. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social, na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre... Beleza, então a gente sabe aqui que é uma letra de música, e que essa música, Bob Marley faz algum tipo de alerta, e ele quer alertar sobre o quê? Então vamos começar a ler a canção. War. Until the philosophy, which holds one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war, me say war. That until there is no longer first-class and second-class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, me say war. And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed, well, everywhere is war, me say war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight. We find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory. Vejamos, eu tenho certeza que tem aqui algumas palavras que vocês não conhecem. Porque são palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, não são palavras do nosso vocabulário. Por exemplo, vamos focar agora no terceiro parágrafo, tá? Como é que a gente deve aplicar? Veja que nesse momento, pessoal, eu não estou preocupado na interpretação em si da questão. Eu quero mostrar algumas estratégias de leitura que vão lhes permitir ter uma interpretação mais eficaz, tá? Então, por exemplo, você está resolvendo essa questão e você está nesse terceiro parágrafo, tá? Por exemplo, aqui tem algumas palavras. Na primeira linha desse terceiro parágrafo, nós temos ignoble. Vocês conhecem essa palavra? Na segunda linha, nós temos hold. Na terceira, temos bondage e toppled. E na quarta linha, nós temos utterly. Hold é um verbo mais comum.
né, o que está na segunda linha. Mas eu separei aqui essas 5 palavras, tá? Eu não vou traduzi-las agora. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente aplica o skimming. Como é que eu retiro do texto a ideia central, mesmo sem conhecer algumas palavras, mesmo tendo um vocabulário desconhecido. Então vamos lá. Eu não sei o que é ignoble, mas eu sei o que é unhappy. And until the ignoble and unhappy regimes, ou seja, e até que os regimes infelizes, ignora o ignoble se você não sabe o que é, that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa. Se eu não sei o que é hold, mas eu sei eu entendi o resto, os nossos irmãos, né, na Angola, em Moçambique, na África do Sul, ou seja, os regimes infelizes desses países, desses lugares lá, onde os nossos irmãos estão. Subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed. Poxa, eu não sei o que é bondage, mas eu vou focar nas palavras que eu consigo entender. É por isso que a aula anterior a essa foi palavras amigas, né? Cognatos e estrangeirismos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos de palavras que são cognatos. A gente não fala em português? Subdesenvolvido, subterrâneo, subhuman. Human é quase igual ao português. Dá para você saber que subhuman significa sub-humano. Poxa, eu não sei o que é bondage, mas dá para fazer dá para você entender o significado, né? Dá para fazer uma previsão. Ou seja, se eu estou falando que os nossos irmãos nesses países, eles estão sob regimes infelizes, é porque alguma coisa é sub-humana, é desumana, está abaixo de um tratamento humano que se pode esperar, né? Have been toppled, beleza? Utterly destroyed. Eu não sei o que é toppled, não sei o que é utterly, mas eu sei o que é destroyed. Então ele está falando que até que esses regimes infelizes, né, lá onde estão os nossos irmãos, nesses países africanos, né, com alguma coisa sub-humana, que eu posso até tentar prever condições sub-humanas, né, desumanas, até que isso seja destruído, everywhere is war. Em todo lugar é guerra. E aí se você voltar, né, lá para cima, ele diz o quê? Até que a filosofia, de novo, esse verbo hold. Se você ainda não sabia, né, o que era hold, dá para entender que ele está falando de quê? E que filosofia é essa? Uma raça superior e outra inferior. Vocês sabem, né, que o racismo ele ainda está presente, infelizmente, nas nossas vidas. Então ele está falando que existem pessoas que defendem essa filosofia de que existe uma raça superior, né? Então até que ela seja finalmente e permanentemente desacreditada, ou seja, que não se dê crédito a ela, que essa filosofia seja abandonada, todo lugar é guerra. E que até que não exista mais cidadãos de primeira classe e segunda classe. Poxa, professor, mas eu não sabia que citizens era cidadão. Mas você entendeu, first class and second class, não entendeu? Então, até que não tenha mais primeira classe, segunda classe, né? Ou seja, aqui, gente, ele tá denunciando várias injustiças. Tanto racial, porque ele começa o texto falando sobre raça superior, né? E injustiças sociais, essa divisão por classe, primeira e segunda classe e tal. Então vamos lá. Ele alerta sobre o quê? Letra A. A inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Inércia é você não fazer nada, né? É você não se movimentar. É isso que ele fala na música? Não. Lá no final ele fala: We Africans will fight. Nós, africanos, iremos lutar. We find it necessary. Nós achamos que é necessário. And we know we shall win. Outro exemplo aí que você pode aplicar o skimming. Professor, eu não sei o que é shall, mas você sabe o que é win. Então eles sabem que vão ganhar. Ganhar o quê? A luta. As we are confident in the victory. Né? Nós estamos confiantes na vitória. Então, a letra A não pode ser. Letra B. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Sim, esta é a resposta. Por que persistência? Porque está falando que todo lugar vai ter guerra até que não exista mais essa filosofia de uma raça superior e outra inferior, até que não exista mais essa divisão de primeira classe e segunda classe, até que esses regimes infelizes lá nos países da África sejam destruídos,
Não é isso? Então, é a letra B. Letra C. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Letra D. As discrepâncias. Discrepâncias são diferenças, né? As discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Gente, quando ele citou os exemplos Angola, Moçambique e África do Sul, ele não falou nem sobre diferenças culturais e nem sobre discrepâncias sociais. Ele colocou os países na mesma condição de estarem sob regimes infelizes, tá? E a letra E, a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Ninguém está falando sobre o início de uma guerra. Está se falando sobre uma guerra que existe, né? E que não vai deixar de existir enquanto houver essas diferenças. Perceba que a gente deixou de traduzir aqui vários termos, várias palavras que não eram determinantes para a interpretação do texto. Por exemplo, hold é o verbo segurar ou manter. Então ele já começa dizendo que até que a filosofia que mantém uma raça superior e outra inferior, ou lá embaixo no terceiro parágrafo, até que os regimes infelizes que mantêm os nossos irmãos. Então não era determinante para que você fosse entender. Como, por exemplo, subhuman bondage. Bondage é tratamento, né? Mas a gente conseguiu entender que eram condições o quê? Que estavam abaixo de humano, né? De um tratamento humano, de condições humanas. Have been toppled. Top é superar, né? Até que esse tratamento tenha sido superado. Mas você conseguiu entender tranquilamente a questão sem ter o conhecimento dessas palavras. Então, gente, isso é a aplicação do skimming. É você procurar saber a ideia central do texto e não ficar preso na tradução literal de palavras, tá bom? Vamos falar agora, no terceiro slide, sobre a nossa próxima estratégia, que é o scanning. O que é que diz o scanning? É a estratégia de leitura que permite ao aluno economizar tempo de leitura, pois a depender do que o enunciado da questão pede, é possível ter um direcionamento para uma parte do texto e, assim, nele procurar uma informação específica. Quando aplicamos o scanning, nosso objetivo é localizar algo específico no texto. Gente, agora eu já estou entrando na aula 6, tá, pessoal? Página 8 do material, escaneamento do texto, scanning. O objetivo da leitura determina o grau de atenção e consideração que devemos ter ao trabalharmos um texto. Então, eu sei que quando a gente lê, né, coisas diversas do nosso cotidiano, a gente lê de forma diferente. Né? Quando a gente senta ali no consultório do dentista, que a gente pega um jornal, né, você não vai ler esse jornal inteiro. Né? Você costuma folhear esse jornal e quando alguma coisa que lhe chama a atenção, uma matéria que lhe é, né, do seu interesse, aí você vai ler aquela matéria, né, aquele artigo. Então, trazendo isso aqui para o texto, nem sempre a gente lê tudo do texto, tá? Essa estratégia que eu falei para vocês começarem a ler primeiro o enunciado, ela é estratégica. Por quê? Porque às vezes o enunciado ele vai nos direcionar para uma parte do texto. E você vai ler aquela parte do texto, procurando aquela informação específica. E é aí que você economiza tempo de leitura. Vamos ver um exemplo aqui no nosso quarto slide. Aqui é um exemplo de uma questão do Enem. Se eu não me engano, ela é de 2013, tá? Vamos lá. O que é que diz a questão? Lendo o primeiro enunciado. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... Gente, ele colocou aqui, a gente já entende que é uma campanha, né? Uma campanha e que ele está dando algumas dicas. E ele quer saber qual comentário desses aqui, que você poderia estar postando online, qual desses comentários é um exemplo da quarta dica da campanha. Será que eu vou precisar ler a primeira, a segunda, a terceira, a quinta dica? Não, eu vou direto na quarta dica da campanha, porque é isso que o enunciado quer, né? Vamos ler o título, só para você saber que campanha é essa. Do One Thing for Diversity and Inclusion.
faça algo, uma coisa, pela diversidade e inclusão. Então, a gente já sabe que a campanha é sobre diversidade, sobre inclusão. Mas vamos direto para a quarta dica, né? Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Aqui, pessoal, nós vamos aplicar as duas estratégias. Eu estou aplicando o scanning quando eu deixo de ler coisas desnecessárias, quando eu percebi no enunciado que eu fui direcionado para uma parte específica do texto e vou buscar uma informação específica dentro dele, que é o quê? O que está contido na quarta linha. Isso é a aplicação do scanning. E agora eu vou mostrar para vocês que eu também vou aplicar o skimming aqui. Por quê? Porque tem palavras que talvez vocês não saibam. Eu não sei se todos vocês conhecem o termo spread. Mas olha, também não sei se vocês conhecem ou se lembram do own, O-W-N, own. Mas o resto você conseguiu entender. Vamos focar nas palavras que você conseguiu entender, ó. Your culture around the world. Sua cultura. Ele está dando uma dica para você fazer com alguma coisa com a sua cultura ao redor do mundo, pelo mundo. And learn about other cultures. E aprenda sobre outras culturas. Ou seja, o que é que ele está propondo aqui, pessoal? Que você leve, dá para você fazer essa previsão, né? Dá para você deduzir isso. Ele quer que você leve a sua cultura para o mundo e também traga as culturas do mundo para você, que você aprenda com elas. Então vamos lá, vamos ver qual comentário exemplifica o engajamento proposto nesta quarta dica. Letra A. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Beleza, você aprendeu uma coisa diferente, mas e a sua cultura pelo mundo? O que é que você fez? Letra B. Outro dia, assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Ótimo, você aprendeu, né, outras coisas, outras culturas, várias tribos, mas e a parte da sua cultura? O que é que você fez? Letra C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Eis a resposta. Você levou, né, o que tem de bom em seu país, essa é a sua cultura, e também você conheceu outras formas de ser. Letra D. Curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. Ótimo, você está aprendendo, né, sobre outras culturas, mas não está fazendo nada com a sua. E, na letra E, pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para os amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Aqui, mais uma vez, você aprendeu sobre a cultura árabe, mas não fez nada para levar a sua cultura pelo mundo. Vocês entenderam o que é o scanning? Então, agora vamos ver no nosso próximo slide um exemplo de uma questão do Enem que caiu em 2013. E vocês vão me dizer, né? A gente vai, diante dessa questão aqui, ao resolver, ao interpretar, nós vamos aplicar o skimming ou o scanning? Vamos lá. A partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele lia o enunciado. Beleza. Eu consegui, através desse enunciado, ter um direcionamento para uma parte específica do texto? Não. Quando ele me pergunta, né, por que Calvin, o discurso dele teve um efeito diferente do pretendido, eu vou precisar ler tudo para ver o que é que fez o discurso dele ter um efeito diferente do pretendido. Mas será que aqui eu vou conseguir? Então eu já não posso aplicar o scanning, porque o scanning é procurar uma informação específica dentro do texto. Mas será que eu posso aplicar o skimming? Vamos lá. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Right. Being young and impressionable, I am the helpless victim of countless bad influences. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. I take no responsibility for my behavior. I am an innocent pawn. It's society's fault. Gente, antes de continuar, vamos focar aqui nessa fala do Calvin, tá? Não é uma fala fácil, não é um vocabulário fácil, tá? Então veja só, vamos começar com o primeiro balãozinho aí de fala dele.
A palavra fault eu não vou traduzir agora. Mas veja só, é muito importante que a gente aplique uma terceira estratégia de leitura, que é a prediction, previsão. É importante que, já pensou, você toda hora ter que estar olhando no dicionário o significado das palavras. Algumas delas a gente consegue entender pelo contexto, não é isso? Mesmo em português, quando a gente está lendo, por exemplo, aqueles clássicos da literatura brasileira, os mais antigos, quando você para ler Machado de Assis, José de Alencar, Eça de Queiroz, né? Será que você domina todo aquele vocabulário? Provavelmente não, porque são palavras de um outro contexto histórico, de uma outra geração, e que normalmente, a depender da situação, a gente não usa, a gente não conhece, a gente nunca viu. Mas e aí, você vai ficar parando para ver o significado delas toda hora? Veja que leitura mais chata essa, né? Algumas delas, seria interessante sim que você buscasse o significado da tradução. Porém, a maioria delas você consegue entender pelo contexto, né? Tem uma palavrinha ali que você não conhece, mas todas as outras você conhece, você consegue entender o contexto. Então aqui quando ele fala, por exemplo, I've concluded that nothing that I do is my fault, você consegue entender o contexto da palavra fault. Eu concluí que nada de ruim que eu faço é minha ou minha culpa, não é? Nada de ruim que eu faço, a culpa é minha. Ele está colocando a culpa nos outros. Agora presta muita atenção nesse segundo quadrinho. Cheio de palavras que talvez vocês não conheçam, como por exemplo, helpless. Como assim, professor, helpless? Help não é ajudar? Less não é menos? Como assim? Você já falou, professor, que o less pode ser um sufixo, né? Por exemplo, hope, esperança, hopeless, sem esperança. Mas e aqui, sem ajuda? Eu sou... será que ele está dizendo que eu sou uma vítima que não tem ajuda? E depois temos aí unwholesome culture, panders, né? Ou seja, vamos tentar simplificar, vamos procurar as palavras que nós conhecemos, que a gente consegue entender, e nós vamos simplificar para quê? Para entender a ideia central do texto. A estratégia do Scheme nos ensina a buscar a ideia central daquela fala e não entender palavrinha por palavrinha, tá? Então o que é que ele fala? I'm the helpless victim. Esquece o helpless, foca no victim. Of countless bad influences. Esquece o countless, foca no bad influences. Ou seja, eu consegui daqui simplificar e dizer que eu sou vítima de más influências. Ou seja, reforçando o que ele fala, que nada de ruim que ele faz é culpa dele. Ele é vítima de más influências. E aí ele fala, lá no final, pushes me to maleficence. Ou seja, push é um falso cognato, que vocês provavelmente conhecem. A gente não viu ainda os falsos cognatos no nosso curso do pré-vestibular. Porém, eu acredito que vocês já tenham visto, porque o push, ele aparece bastante, né? Em vários contextos, a gente já viu, né? Na porta lá tem o push, não é para você puxar, é para você me empurrar. Então o que é que ele tá dizendo aqui? Que essas más influências me empurram pro mal. Pushes me to maleficence. E aí no terceiro quadro ele fala, eu não me responsabilizo pelo meu behavior. Se você não sabe o que é behavior, você entendeu que ele não se responsabiliza. Depois tem I'm an innocent pawn. Professor, o que é pawn? Não importa agora. Você já entendeu que ele está dizendo que ele é inocente. E aí aquela palavra do primeiro quadrinho, fault, aparece agora no terceiro quadrinho. Ele diz que não é dele e agora ele fala que é da sociedade. Culpa, ele está colocando a culpa na sociedade. Aí o que é que o pai dele faz? Then you need to build more character. Go shovel the walk. Eu não sei se vocês conhecem o verbo build, mas você sabe, né, que o verbo need é o verbo precisar. E aí o que é que o pai dele fala para ele? Você precisa de mais caráter. E aí ele dá uma ordem pro filho. Não sei se você conseguiu entender o que é esse go shovel the walk. Porém, lá no último quadrinho, você tá vendo o que é que ele tá fazendo. Professor, mas ele tá com a pá na mão. Eu não entendi ainda o que foi que o pai dele mandou fazer. Quando você começar a ler as alternativas na letra A, você vai ver lá, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre o seu discurso. Então, o pai dele mandou fazer isso, mandou ele tirar a neve do quintal. E aí, veja como o semblante dele
como a postura dele muda completamente, né? Nos 3 primeiros quadrinhos, ele tava lá todo, né, de coluna erguida, de cabeça erguida, né, de peito aberto, falando os argumentos dele pro pai dele, e agora ele tá cabisbaixo, né? Tá triste, cabeça baixa. Aí ele fala: "These discussions never go where they're supposed to." Não sei se vocês entenderam essa última coisa, mas essas discussões nunca, ou seja, ele não tá feliz. E a gente já viu no enunciado que o discurso dele lá com o pai dele teve um efeito diferente do pretendido, ou seja, ele não conseguiu convencer o pai dele de que ele é vítima, né, dessas más influências e que o que ele faz de ruim, de errado, é porque ele é vítima e que ele não pode ser responsabilizado porque ele é inocente. Só que o pai dele disse o quê? Que ele precisava de mais caráter, né? Então vamos lá. Teve um efeito diferente do pretendido. Uma vez que ele decide tirar a neve do quintal, foi ele que decidiu tirar a neve do quintal? Não, foi o pai dele que mandou. Então, letra B. Culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Em momento algum, ele culpou o pai. Ele culpa a sociedade como um todo. Letra C. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Vamos por partes. Vamos ver primeiro as letras D e E. Letra D. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Essa aqui viajou, nada a ver. Reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Por que eu disse assim lá na letra C? Vamos ver as outras. Porque eu lembro desse dia, né? Aqueles alunos mais ansiosos que gostam de chegar, né, ali na nossa barraca do BIOS, após a prova terminar, chega com um caderno de resposta. Professor, essa daqui. Muitos deles marcaram letra E. Não é a resposta. Sim, ele reclama que ele é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas, quando ele fala que me empurram para o mal. Mas não é o que o enunciado da questão quer. O enunciado da questão quer saber por que o discurso dele tem um efeito diferente do pretendido. Por quê? Como é que eu sei? Por causa do último quadrinho. Ele fala, poxa, essas discussões nunca dão certo, nunca, né? Então ele comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Ele tinha uma pretensão e aí o pai dele quebrou as pernas dele, né? Então, nós conseguimos aqui, não conseguimos aplicar a estratégia do scanning, mas conseguimos aplicar a estratégia do skimming, ou seja, conseguimos procurar dentro do texto, dentro dessa tirinha aqui, o diálogo de Calvin com o pai dele, o que havia de mais importante, a ideia central do texto, sem precisar ficarmos nos prendendo, né, a palavra por palavra. E por fim, agora no nosso último slide, nós temos uma questão mais recente, né, do Enem também, de 2018. Essa aqui foi uma questão que traz, né, uma obra literária, não sei se vocês conhecem, que é do George Orwell, 1984. Ele é o mesmo escritor do best-seller Revolução dos Bichos. Então vamos lá, a gente sempre vai começar pelo enunciado, tá? O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Beleza, olha como é importante ler o enunciado. A gente lê o enunciado, a gente já sabe qual é o contexto do texto. A gente já sabe que, para quem nunca leu o livro, ele fala sobre os perigos de um Estado totalitário. Todo mundo tem uma noção, né, de Estado totalitário. É só você lembrar, por exemplo, de Hitler, de Stalin, né, de um Estado totalitário. E aí ele quer saber como é que se dá, né, a evidência, qual é a evidência do controle do Estado, ó. O controle do Estado se dá por meio do... Gente, aqui eu tenho um direcionamento indireto, certo? Eu posso encontrar... Quando eu falo de um direcionamento indireto, é porque não foi tão direto como aquela questão que nos mandou para a quarta dica, né, da campanha. Mas aqui eu sei o que é que ele quer. Ele quer o controle do Estado. Eu vou procurar, certo? Eu vou procurar no texto alguma coisa que fale de controle, que aí já vai, eu vou ganhar tempo. Se você passar o olho, a estratégia do skinning é justamente essa, tá? É você passar o olho procurando o quê? Uma informação específica.
Passa o olho sem se preocupar muito com a tradução de palavrinha por palavrinha, sem se preocupar em entender o texto todo, interpretar o texto todo. Procura, opa, achei aqui. No último parágrafo aparece control 3 vezes. 3 vezes. Na primeira linha temos a primeira vez no finalzinho e na segunda linha temos no meio e mais pro final. Então vamos lá, ó. We, the party, control all records and we control all memories. Then we control the past, do we not? Então ele está dizendo que o quê? Que nós, professor, que negócio estranho, party na festa. Bom, aqui não pode ser festa, né? Então esqueça, se você não sabe o significado, foca no que você consegue entender. We, the party, control. Nós controlamos todos os records. Records. Bom, vocês sabem que record não é recordar, é um falso cognato. Record significa o quê? Gravações ou registros. Quando a gente faz uma gravação de áudio, nesse momento, eu estou gravando este áudio, né, que será incorporado aos slides do PowerPoint para que vocês possam assistir essa aula aí. O que é que eu estou fazendo? I am recording. Eu estou gravando. Eu posso gravar áudio, eu posso gravar imagens, né? Quando eu faço uma filmagem, o que é que eu estou fazendo? Eu estou recording. Isso como verbo. Como substantivo, né? Record, seria o quê? A gravação. E o que é a gravação? É um registro. Você está deixando uma coisa registrada. Não é apenas de gravar assim, dessa forma, não, tá? Por exemplo, quando nós temos uma reunião, que o secretário, né, daquela reunião, ele vai registrar tudo no caderno de atas. O que é que ele está fazendo? Ele está registrando. E todas aquelas latas ali das reuniões são o quê? São registros, tá? Então, we control all the records and we control all memories. Nós controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Vamos ver se a gente consegue resolver a questão? Se não, a gente volta para ler o texto todo. Então, o controle do Estado se dá por meio do boicote boicote a ideias libertários. Não, ideais. Boicote a ideais, tá? Boicote a ideais libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas, manipulação de pensamentos individuais. Então, bem fácil aí, letra C, poder sobre memórias e registros. Ah, professor, mas e se eu não soubesse o que era record? Mas você sabia o que era memories. A única alternativa que fala aí sobre controle de memórias é a letra C. Então, foi o que nós fizemos? Nós lemos apenas o último parágrafo, nem ele todo, né? A gente procurou aí onde é que havia a informação do controle e conseguimos resolver a questão. Nós aplicamos aqui a estratégia do skimming. Pessoal, nós vimos aqui os temas das aulas 5 e 6, né? Na página 7, nós temos aí 5 exercícios. E na página 8, nós também temos alguns exercícios. Eu vou pedir que vocês façam esses exercícios e em breve eu estarei enviando para os grupos de WhatsApp do pré-vestibular, certo? A resolução comentada dessas questões, tá? Não hesitem em me procurar no WhatsApp, para quem ainda não tem, 879-9983-0771. 879-9983-0771. Professor, não entendi a quarta questão. Professor, por que não pode ser a letra B? Então pode me perguntar que eu estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer coisa, tá? Fiquem com Deus, mantenham a rotina de estudo de vocês e vamos para frente. Grande abraço.